Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais. Não podemos esquecer que a nossa empresa é uma das maiores empresas de consultoria e, inclusive, tem um trabalho muito interessante com assinaturas. Se você tiver algum interesse, fale com o nosso departamento comercial. Muito bem, nós estamos dando sequência aqui a uma série de vídeos que estamos fazendo a respeito da reforma previdenciária. E por que isso? Como nós vimos aí, o governo, o Poder Executivo, mandou para a Câmara dos Deputados a PEC 2019, número 6. Essa proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 é uma proposta, é um projeto de reforma tributária. É muito extenso, são muitos assuntos, etc. O que nós estamos fazendo? No vídeo anterior nós iniciamos a série e agora estamos no segundo. Estamos fazendo vários comentários assim bastante gerais, para nós entendermos como um todo essa PEC meia dúzia de 2019. Mas é claro que depois a gente vai fazer uma análise de cada ponto, eliminar as dúvidas, trocar ideia e assim por diante, né? Muito bem, no vídeo anterior nós fizemos vários comentários sobre a PEC 6 de 2019 e agora a gente vai prosseguir um pouco. Bom, primeiro comentário que eu gostaria de fazer, que é uma boa notícia, é que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele já mandou o texto da PEC meia dúzia de 2019, já mandou para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, né, para que essa comissão analise a constitucionalidade, se está de acordo com as normas gerais, enfim, essa JC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela é encarregada de dar uma verificada geral em todos os projetos que chegam lá para ver se está de acordo com a Constituição, de acordo com as normas, juridicamente perfeito e assim por diante. Muito bem, esse passo que é praticamente obrigatório, né? Porque a CCJC é uma porta de entrada lá na Câmara dos Deputados. Então, tudo tem que passar por lá. Então, já está nessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Um detalhe que é importante é que, como nós estamos iniciando o ano legislativo, na realidade, essa comissão ela não está nem instalada ainda, né? O Rodrigo Maia ele falou que a instalação vai se dar na próxima terça-feira, que é dia 26, né? Depois ele vai instalar a comissão, inclusive o presidente dessa comissão será um deputado do partido do presidente Bolsonaro, certo? Isso então já facilita mais a questão. Muito bem, então essa é uma notícia interessante. Já foi mandado pelo presidente da Câmara dos Deputados para a CCJC. E aí vai começar lá a discussão. Agora, depois da CCJC, nós temos a formação de uma comissão especial. Uma comissão especial que ela vai analisar especificamente a reforma previdenciária, né? Essa comissão especial que é aquela que vai decidir finalmente se aquilo, como é que vai ser feito, vai ser discutida, audiências públicas, né? Tem muita troca de ideia. Essa comissão especial também não está formada ainda, mas ela logo depois vai ser formalizada, vai ser instalada e vai começar o trabalho. Primeiro, aprova na CCJC, depois roda na comissão especial. A comissão especial ela vai ter em média 40 sessões, né? E nessas sessões é aquilo que eu disse, nós temos discussão, debates, teremos audiências públicas, advogados, outros deputados, empresários, gente da matéria que vai lá dar palpite, né? Então, a comissão especial é essa aí. Muito bem, deixa eu falar de outro assunto importante. Vejam, a PEC meia dúzia de 2019,
que ela foi entregue agora no dia 20, né? Ela foi apresentada pelos técnicos do Ministério da Economia, aqueles que elaboraram o projeto, né? E eles falaram muitas coisas interessantes nessas entrevistas, né? Eu assisti todas as entrevistas, tenho uma ideia geral e estou passando aqui. Uma das coisas que eles falaram lá é que o governo pretende mandar um projeto de lei lá para a Câmara dos Deputados para endurecer a questão da cobrança das dívidas tributárias. Existe muita dívida tributária, inclusive na área da Previdência, né? E especialmente com os devedores contumazes, aqueles que atrasam, depois atrasam de novo, quer dizer, fica devendo costumeiramente. Então, esse projeto de lei está sendo elaborado e logo, logo vai ser remetido aí para a Câmara dos Deputados. Por falar em dívida, algo interessante que os técnicos mostraram na entrevista é o seguinte: nós temos hoje no país 1 milhão de devedores, hein? Olha que absurdo, 1 milhão de devedores. Esse 1 milhão de devedores tem um estoque da dívida de 490 bilhões de reais, quase meio trilhão, né? 490 bilhões de reais. E, pasmem, desses 490 bilhões de reais, os técnicos avaliam que somente 160 bilhões são recuperáveis. O resto é irrecuperável. Ora, então, se nós temos um total de 490 bilhões de dívida, somente 160 são recuperáveis, o resto, 330 bilhões de reais, praticamente perdidos, né? São dívidas que nunca serão cobradas. Aí a gente pode perguntar, mas não vai ser cobrado por quê? Ora, vamos lembrar as empresas que andaram falindo aí, eles citam muito a questão da VASP, da Varig, essas falências monstruosas que nós tivemos, né, e tal. Então, tudo isso está no meio lá, está no bolo. E não vai ser recuperado já, né? A empresa já faliu, todo o seu patrimônio já sumiu e tal. Então, tá aí. Então, 490 bilhões é o estoque da dívida. 160 são recuperáveis. São irrecuperáveis, portanto, 330 bilhões. A arrecadação anual hoje das dívidas, com todo esforço da Procuradoria, é de apenas 5 bilhões por ano. Quer dizer, uma merreca, né? É porque muitos dessas dívidas estão naqueles famosos refis, que é o refinanciamento, né? E o técnico falou alguma coisa assim: olha, quem adere ao refis, quem entra no refis, normalmente são contribuintes que têm condições de pagar o débito. Mas ele entra porque é opção, ele ganha mais prazo e também tem reduções, né? Tem alguns refis que são uma maravilha, dão desconto, etc, tal, né? Então, na realidade, isso, segundo o técnico, prova que o refis não funciona para cobrar a dívida. Quem entra pode pagar, mas simplesmente aproveita essa vantagem e acabou. Muito bem. Vamos voltar então, isso é um ponto que está lá, na PEC, né? Na PEC 6 de 2019. Deixa eu falar uma coisa interessante também. A ideia dos técnicos nessa reforma é instituir na Previdência, para cobrança, a tabela progressiva. Bom, a gente conhece a tabela progressiva do imposto de renda, né? Que é aquela que começa 7,5, tal, 12, 15, tal. Progressiva. À medida que aumenta a renda, aumenta a tributação por faixas. Essa é a ideia que foi desenvolvida para a cobrança das dívidas previdenciárias. Segundo o técnico, para que nós vamos trazer para a legislação previdenciária a ideia do imposto de renda, cujo princípio é o seguinte: quem ganha mais, paga mais. No imposto de renda é assim, né? Quanto maior a renda, a alíquota vai aumentando. Na Previdência nós não tínhamos isso, a alíquota era uma só, etc. Tal. Agora não. Segundo esse projeto, claro, se for aprovado, estaria instituída uma tabela progressiva. Então, inclusive tem alguns casos lá, isso está se aplicando
mais para servidor público, tem alguns casos em que a alíquota vai subindo, subindo, subindo e pode chegar até em 22%. Né? Quer dizer, é uma tabela progressiva e pode, em alguns casos, chegar até em 22%, parece quando o rendimento for acima de R$ 39 mil por mês. Né? Enfim, a progressividade da tabela, o princípio da progressividade, que é um princípio certamente do imposto de renda, né, ela, pelo projeto, está sendo adaptado à legislação previdenciária. Muito bem, e eu gostaria de colocar um outro tema interessante, que inclusive tem dado muita discussão, que é o seguinte. Segundo o projeto, aposentado que continua trabalhando, né, ele tem duas consequências na área previdenciária. Primeiro, o empregador não precisa depositar o fundo de garantia em relação à remuneração desse empregado. E segundo, se houver uma despedida por justa causa, o empregador não terá que pagar a multa de 40%. Vejam, é uma modificação bastante grave, bastante importante, né? Se uma empresa demitir um empregado que já é aposentado na Previdência, segundo essa instrução, foi dito lá, a empresa, o empregador, não terá que pagar o fundo de garantia daquele empregado. E segundo, se ele for demitido por justa causa, a empresa não terá que pagar aquela multa de 40% do fundo de garantia, né? Qual que é o objetivo disso? Segundo os técnicos, o objetivo é tornar o custo da mão de obra mais barato, de uma forma tal que incentive que as empresas tenham mais empregados, né? E em relação aos idosos, né, que os que têm mais dificuldades para conseguir trabalho, etc. tal, com esse valor, ele falou o seguinte: bom, se eu tenho que escolher entre uma pessoa que não é aposentado e entre um aposentado, a empresa pode optar pelo aposentado. Por quê? Porque não vai pagar o fundo de garantia. Se tiver que mandar embora por justa causa, não terá multa de 40%. Bom, eu tenho lido algumas opiniões de especialistas, principalmente advogados da área trabalhista, e previdenciários, têm dito que isso é muito problemático. Eles interpretam que essa parte do projeto vai ter muita dificuldade para a tramitação no Congresso Nacional por causa desse problema aí de ferir a lei já tradicional no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia e foi isso que os técnicos explicaram. Muito bem, depois nós vamos continuar com novos comentários a respeito da proposta de emenda constitucional número 6, meia dúzia, de 2017, que trata da reforma previdenciária. Eu só queria lembrar que, se você quiser acompanhar a tramitação em tempo real, entre no site da Câmara dos Deputados. Tem uma área lá de comissões permanentes, e começa aí pela CCJC, que é Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Logicamente, depois dessa comissão, ela vai para a comissão especial, porém a Comissão de Constituição está lá e ela vai começar a noticiar a respeito da tramitação. A comissão especial logo vai ser instalada, e aí a gente pode acompanhar diretamente na comissão especial. Muito bem, essa então é mais um comentário a respeito da reforma previdenciária. Estamos comentando a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que o Poder Executivo, no último dia 20, remeteu para o Poder Legislativo. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.